Graça e paz, queridos. Que bom estar novamente aqui com vocês. Mais uma sexta-feira. Graças a Deus que nos dá a vitória, né? Mais um dia de vitória, mais um dia de vida, mais um dia de ar que respiramos. Porque Deus é simplesmente Deus, Ele não precisa de nós para mover a sua graça. E nós existimos e nos movemos por causa dessa graça poderosa, linda, que tem estado conosco todos os dias. Todos os dias essa graça tem entrado em nossa casa, tem entrado na nossa vida, no nosso coração, para que a gente possa fazer a diferença no mundo. E tem um salmo que eu amo, esse salmo. É o Salmo 115. Salmo 115, ele fala que não existe outro Deus além do nosso. O Salmo 115 nos ensina que Deus, ele é o único Deus. E ninguém, até hoje, conseguiu provar que nenhum outro Deus fez os céus e a terra além do nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso. Alguns chamam de Yahvé, outros chamam de Yahweh. Não interessa o nome. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que está conosco. Ele é aquele que cuida de nós. E no Salmo 115, no verso 16, ele diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Olha que Deus maravilhoso. A terra ele deu aos filhos dos homens. Ele nos deu. Os céus é dele. Tudo é dele. Mas a terra ele criou para que os homens habitassem nela e dominassem sobre essa terra. E como eu estava dizendo sexta-feira, ninguém vem aqui por acaso. Ninguém vem aqui só se alimentar, morrer e vir para o além-túmulo, como algumas pessoas dizem, né? Nós estamos aqui com propósitos. Todas as pessoas que entraram nesta terra, elas entraram com um propósito. Umas morreram antes de nascer, outras ao nascerem morreu, mas outras sobreviveram e estamos aqui. Por isso que todos nós chegamos a essa terra com um propósito. E este propósito foi Deus quem nos deu. Basta buscarmos e assim tentarmos descobrir qual o propósito de Deus para as nossas vidas hoje. E se a terra Deus nos deu para que a gente pudesse dominar, não existe aonde você possa chegar tão longe se não for através de amizades. Já diz o velho ditado, melhor dinheiro, amigo na praça do que dinheiro no bolso. Todo mundo conhece esse ditado. Melhor amigo na praça do que dinheiro no bolso. Você muitas vezes vai no hospital e o seu dinheiro muitas vezes não leva você aonde você quer. E você conhece um enfermeiro, ou conhece um médico e aquele médico abre o caminho para que você possa passar e fazer aquilo que você precisa fazer com a sua saúde. Então, já diz o ditado, que é melhor amigo na praça, né? Então, queridos, Deus nos deu amigos. Mas você pode até dizer assim, mas eu já fui tão traído, eu não quero saber de amizade, porque eu já fui tão traído, já fui tão machucado, tão dilacerado, eu não consigo nem mais ter amizade com ninguém. Eu quero dizer para você que isso não é um problema de caráter seu, é um problema de caráter do outro que te traiu. O outro é que tem dificuldade de caráter, o outro é quem tem dificuldade de relacionamento. Mas nós que temos esta graça, este Jesus, nós temos esta oportunidade de nos relacionar. Deus é um ser relacional, se relaciona com o Pai, o Filho e o Espírito e se relaciona conosco. Se não fosse o pecado, não existiria graça. Se não fosse o pecado, não existiria perdão, misericórdia, favor de Deus nas nossas vidas. Porque Deus tem todos esses atributos, todas essas qualidades. E Ele mostrou ao homem através da graça. O pecado entrou no mundo e esta graça veio até nós. E em forma de favor de Deus, que é um favor imerecido. E queridos, os relacionamentos, eles precisam estar dentro de nós. Os relacionamentos precisam estar ao nosso lado. E o que eu acho assim maravilhoso é a forma como Jesus veio aqui mostrar o que é relacionamento. Ele teve essa amizade
poderosa com seus discípulos, não traiu em nenhum momento nenhum dos seus discípulos, ao contrário de alguns que o abandonaram, o deixaram, o traíram, mas ele foi fiel até hoje. Então, quando a gente tem relacionamentos, a gente precisa entender que um relacionamento, ele é algo de Deus. Deus é que nos mostra pessoas, e ainda que no nosso caminho existam pessoas que nos machuquem, que coloquem um punhal nas nossas costas, mas tudo isso é aprendizado. E a gente entende e começa a perceber o tipo de caráter que as pessoas que se aproximam de nós têm. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem, isso aí é só um bocó. Ele faz o que o povo manda, ele diz o que o povo quer que as pessoas digam e por aí vai. E as pessoas muitas vezes nos veem como um leso, um abestalhado. Isso aí é besta demais, esse fulano aí é besta demais. Mas eu quero dizer para você que você tem um coração puro, enquanto outros que têm dificuldade de relacionamentos e que têm problema de caráter, muitas vezes nos vê assim. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem do que fazem com o nosso Jesus, chamam ele de gay e tantas outras blasfêmias e escárnios que a gente fica assim horrorizado. Mas essas pessoas, elas não conhecem o Jesus que nós conhecemos. E elas sabem que a religião cristã, ela é uma coisa passiva. E sendo passiva, ela é de paz, né? A paz que excede todo entendimento está dentro de nós. Então muitas vezes nos chamam de besta, disso ou daquilo, mas eu quero dizer para você nesta tarde que o relacionamento, ele precisa ser de Deus. Existem pessoas que nos levam para um mau caminho. Existem muitos jovens que hoje estão morrendo, estão numa dificuldade imensa de relacionamento com os seus pais, justamente por conta disso, porque eles não sabem o que é relacionamento. Muitas vezes os pais não ensinam o que é relacionamento. A terra Deus deu aos filhos dos homens. E a nossa rede de relacionamentos, querido, vale mais do que qualquer poder do mundo. Deus nos deu essa autoridade de nos relacionarmos. Deus nos deu essa autoridade de chegarmos para as pessoas e abençoarmos a vida dela, cuidar, ajudar. Mas muitas vezes nós, no decorrer dessa dificuldade, no decorrer do presente século mesmo, as pessoas elas começaram a se sentir frias, elas começaram a esfriar. Muitos programas de televisão que mostram muito sangue, que mostra muita tragédia, tiro na cabeça, acidentes, tudo isso faz com que o ser humano comece a se tornar frio. Porque ele começa a ver tanto isso, que ele começa a achar aquilo tão normal. A morte hoje, ela é a coisa mais normal do mundo. A morte hoje se tornou banal. As pessoas matam pessoas como se matasse uma formiga. De repente passou uma formiga aqui, eu passei a mãozinha nela, joguei ela fora e matei uma formiga. E as pessoas têm feito isso umas com as outras. Por quê? Porque elas têm dificuldade de relacionamentos. E o nosso relacionamento primeiro começa em casa. Mas muitas vezes o pai e a mãe, naquela ânsia de dar para o filho aquilo que não teve, eles trabalham muito, eles estão fora o tempo inteiro e quando chegam em casa eles estão cansados, vão para o celular, vão para uma televisão e aquela amizade, aquele laço não se estreita e o filho começa a procurar amizades lá fora e está feita a tragédia que a gente tem visto por aí em muitos jovens que têm se perdido justamente por conta disso. Uma outra coisa que Deus quer que você adquira, além de amizade, é sabedoria. Que coisa maravilhosa. Gente, esse Deus é muito maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Ele nos deixou a sabedoria. Quando a gente vai olhar Provérbios, vai ler Provérbios, eu até indico você de fazer assim. São 31 capítulos Provérbios tem. Então você lê um a cada dia, num mês que tenha 31 dias. Então você vai ler o livro de Provérbios inteiro, o livro de Provérbios até o capítulo 5 ou 6, ele fala de sabedoria. É muitos versículos de sabedoria. Nós precisamos adquirir esta sabedoria. E como é que eu vou adquirir sabedoria? Você vai adquirir sabedoria lendo livros
Salomão pediu a Deus sabedoria. Senhor, eu não quero meus inimigos nas minhas mãos, eu não quero meus inimigos nos cabelos dos meus pés, eu não quero nada disso, eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão e muito mais. Porque quando você adquire sabedoria, e esta sabedoria vai atrair muito mais coisas do que aquilo que a gente possa até imaginar. O que nós sabemos aqui nessa terra é só uma gota. E muitas vezes o que nós ignoramos é o oceano. Nós precisamos conhecer mais aquele que nos guia. Nós precisamos conhecer mais esse Deus. E para isso nós precisamos buscá-lo. E para buscá-lo nós precisamos ler esta Bíblia, esta palavra, que muitos dizem que ela é antiquada, quadrada, mas para mim ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. A Bíblia já conta o teu futuro. A Bíblia já conta como será o fim da tua história. Me mostra onde é que você vê em um outro livro que dizem que fizeram, que dizem que foi inspirado. Me mostra onde é que você vê o fim da sua história em algum outro livro. Ao contrário, é nesta palavra que você encontra o fim da sua história. Como será o fim da sua história após a sua morte? Como é que vai ser? Este livro nos conta. Então você busca sabedoria por este livro e outros livros também bons, como este aqui, que eu vou mostrar para vocês, o livro de Tiago Brunet, O Maior Poder do Mundo. Gente, esse livro é lindo, é lindo. Esse livro é maravilhoso. E você adquire sabedoria lendo. Você adquire sabedoria lendo e os problemas da vida, eles vão ficar muito mais fácil para você resolver, porque você adquiriu este poder chamado sabedoria. Gente, a sabedoria, ela é algo essencial na vida do ser humano. Por que tantos jovens têm se perdido? Por que tantos jovens têm morrido? Por que tantas pessoas têm sofrido? Casais em relacionamentos têm se desgastado, se matado, homens matando mulher, mulher matando homens. Quando não se matam, deixam uma fissura emocional ou física enorme, para que aquela pessoa sempre se lembre de que alguém um dia lhe fez mal. Então, quando você adquire sabedoria, a sua vida fica muito mais fácil, a sua vida fica muito mais leve, porque você consegue administrar, você consegue resolver. Mas existem pessoas que elas dizem, quando você vai dar um conselho, ela diz assim, eu não quero saber, vá pra lá, desapareça, vá tomar banho. E começa logo a esculhambar você, a gritar e a te xingar. Por quê? Primeiro porque essa pessoa não tem um coração ensinável. Ela não consegue absorver conhecimento, ela não consegue absorver sabedoria. Por isso que elas afastam você dela. Ela diz, se afaste de mim, eu não quero ouvir nenhum conselho seu, eu não quero ouvir nada seu, porque o coração delas não é um coração aberto para o conhecimento. O coração delas é fechado, é duro, porque talvez elas já tenham sofrido tanto na vida que elas resolveram se enclausurar. Mas a partir do momento em que você começa a buscar essa sabedoria vinda da Bíblia ou de outros livros, ou até mesmo de alguém, de algum conselheiro teu, ai gente, é muito diferente, a vida fica leve. Uma outra coisa também que nós precisamos ter é esta graça redentora de Jesus Cristo em nossos corações. Esta graça que cuida de nós, esta graça que está conosco todos os dias, esta graça que nos atrai a ela. A graça, ela cuida de nós. Não existe, como eu falei no começo, não existiria graça sem pecado. O pecado entrou no mundo, a graça de Deus se expandiu. A graça de Deus apareceu, a misericórdia. O favor imerecido dele veio até nós por causa dessa graça. E essa graça, ela nos acomoda. Essa graça, ela cuida de nós. Essa graça é tão maravilhosa que às vezes até para falar a gente fica sem ter palavras, porque a graça de Deus, ela é tremenda. A gente erra e nada do que você faz diminui o amor de Deus por você. A graça está lá sempre com você, mas isso não significa que você não tem que se arrepender e deixar. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que tem graça, ele tem um coração puro. Aquele que tem graça, querido,
ele tem um interesse desenfreado pelo que é de Deus. Ele quer conhecer a Deus, ele quer estar mais perto de Deus, ele quer falar mais com Deus, ele quer ler mais a Bíblia, ele tem essa atração pelo sobrenatural, por aquilo que é eterno. E nós olhamos assim e achamos que é só um bocó, né? É só uma pessoa religiosa, como alguns dizem por aí, né? Fulano é só uma pessoa religiosa. Não, queridos, isso não é religião. Isso é querer se parecer com Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é um estilo de vida. Religião é as normas que as pessoas colocam para que a gente possa seguir. Mas Jesus é um estilo de vida, Jesus ele é maravilhoso e o Espírito Santo veio habitar em nós para que a gente possa se parecer com ele. A graça nos ajuda a fazer coisas que ninguém mais sabe fazer, mas que os céus registram. Os céus está registrando tudo aquilo que você faz dentro desta graça e fora desta graça. E a última coisa é que quem tem graça tem humildade. Quem tem graça, quem tem favor, quem tem este poder sobre a sua vida chamada graça, ele tem humildade. Coisa que está sendo bem difícil a gente achar, né? Hoje em dia, a gente já viu aquela história do cara que chegou humilhando o outro por causa da cor da pele, porque ele queria ter a casa dele, queria ter o carro dele. Gente, existem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar um carro, o dinheiro pode comprar até uma cor da pele, que você chega lá, né, faz alguma coisa lá na sua pele, fica todo clarinho. O dinheiro pode comprar uma linda mansão, um iate maravilhoso, pode levar você a Dubai, mas o dinheiro não compra a graça de Deus. O dinheiro não compra a sabedoria que vem do céu. O dinheiro não compra aquilo que Deus pode te dar. Porque é graça. E esta graça tem estado conosco todos os dias. Esta graça nos acompanha, esta graça nos cerca. Esta graça é o maior poder do mundo. Esta graça faz com que coisas se atraiam a você. Quando a graça de Deus está em você, faz com que coisas se atraiam a você, que você diz, não, eu não merecia isso. Não, isso é impossível. Como é que isso foi acontecer? É a graça. É a graça de Deus. É este favor imerecido, esse favor que nós não merecemos, que está dentro de nós e que nos acompanha todos os dias. Salmo 115, eu vou ler de novo, que o Salmo 115 é muito lindo. O verso 15 diz assim: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra ele nos deu para que a gente pudesse dominar. Mas existem coisas que na terra que dominam o homem. Uma palmeira domina o homem, uma folha de maconha domina o homem, um cachorro domina o homem, porque entra na casa só quem o cachorro quer, deita na cama só quem o cachorro quer. Muitas vezes um vício domina o homem, mas esse não é o propósito de Deus para a sua vida. O vício não é um propósito de Deus para a sua vida. A glutonaria não é um propósito de Deus para a sua vida. Mas essa graça misericordiosa que está em nós, que está sobre a terra, ela domina toda a terra. E aqueles que têm um coração humilde, aqueles que são atraídos por aquilo que é eterno, aqueles que buscam sabedoria, essa graça é atraída. Gente, isso é coisa sobrenatural de Deus, que só Deus consegue nos mostrar através de coisas que acontecem em nossas vidas. De repente você ganhou algo que um emprego, alguma coisa assim, você diz, como pode acontecer? Às vezes a pessoa vai te buscar em casa. Como pode acontecer isso? Gente, eu tô aqui bobo. Eu não sei como isso aconteceu. Foi a graça. Foi a graça que te alcançou, foi a graça que te atingiu, foi a graça que te moldou, foi a graça que esteve com você todos os dias. Então não desista. Desista das minhas lives, desista de um programa de televisão, desista de deitar num sofá duro, mas não desista de Deus. Não desista de buscar boas amizades, ainda que lá no finalzinho elas te traiam, mas isso não é problema de caráter seu, é problema de caráter do outro. Busque boas amizades, busque sabedoria e busque essa graça que tem estado conosco. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. E acima de tudo, seja agradecido.
Que Deus te abençoe. Obrigado por vocês que entraram aqui. Que Deus possa ter misericórdia de nós. E que você possa compartilhar essa live para que outras pessoas também possam assistir e ser abençoados também. Que Deus te abençoe, queridos.